pastor também que está sendo cancelado. Não é pastor pedófilo, não é pastor assassino, não é pastor trambiqueiro, não é nada disso. Um pastor está sendo cancelado aí por falar a verdade sobre o governo Bolsonaro. Sim, essa é a maneira mais fácil de um pastor ser cancelado no Brasil. Se ele falar a verdade, jogar real sobre o governo Bolsonaro, ele pode ser cancelado, corre esse risco. Ora, se ele for pedófilo, estuprador, assassino, atropelador, isso daí se trata na igreja, como já disse o Marco Feliciano. Isso é perdoado, tá? Isso geralmente é perdoado. Vamos ver aqui. Pastor da Igreja Batista que está sendo perseguido por falar a verdade sobre o governo Bolsonaro. Uma novidade aí acontecendo no mundo gospel. Meus irmãos, pastor Sérgio Emílio da Igreja Batista, passando aqui para deixar uma breve reflexão da parte de Deus ao seu coração. Por que incomoda tanto algumas pessoas falarmos as verdades sobre o que foi o desgoverno de Bolsonaro no Brasil? E como que Bolsonaro, juntamente com personagens terríveis, pessoas subterrâneas como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e André Valadão, empurraram a igreja evangélica ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Quando nós olhamos tudo que foi desconstruído no país, um homem que tentou privatizar até o SUS, para que pobre não se utilizasse do serviço gratuito de saúde pública. Este homem que flertou o tempo todo com a tentativa de golpe de Estado, com a tomada do poder pela força. Esse homem que empurrou a igreja evangélica na sua pior aventura antidemocrática. Tendo em vista que em 1964 a igreja evangélica tomou sempre o lado errado. Desde 64 e mais uma vez agora. Por que incomoda tanto pensar diferente de gente que pensa que a violência, o armamento são os melhores caminhos? Quando Deus quis salvar o povo de Israel no Egito, Deus não enviou mísseis, enviou um manso, o homem mais manso de toda a terra, Moisés. E por meio daquele homem, da pregação e dos feitos e das realizações de Deus, aquele povo foi tirado com braço forte e mão poderosa. Eu quero que você reflita sobre isso. Muitas vezes o nosso coração ainda está sangrando de ódio, porque o bolsonarismo gerou isso no país, um país dividido. E esse país ainda continua assim, dividido com pessoas belicosas, beligerantes, pessoas violentas, pessoas que não suportam ouvir a verdade. O mesmo Bolsonaro que usava João 8,32, ele mesmo, nunca suportou ouvir a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro foi para a igreja o que Acabe e Jezabel foi para Israel no Antigo Testamento. O povo ficou cego, entorpecido, encantado. Milhares e milhares de pessoas dentro das igrejas evangélicas chamando aquele homem de mito, 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 mito. E aquele homem não fez nada pelo povo de Deus e ainda empurrou o Brasil ladeira abaixo. Mais de 30 milhões de desempregados, 14 milhões de pessoas na fila dos ossos, gente sem poder comer, sem poder trabalhar. O Brasil alcançou quase 16% de desempregados. Veja o índice atual do governo do presidente Lula, 6,80 de desempregados no país. É o menor índice nos últimos 20 anos. Louvado seja Deus. Somente uma pessoa muito cega, uma pessoa muito cega, não consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Que o Brasil está vivendo um tempo melhor, um tempo de paz, sem flertar com totalitarismo, com fascismo e com a tomada de poder à força. Nós vivemos hoje em uma verdadeira democracia. Fortalecimento do SUS, do sistema de saúde, das nossas universidades públicas, do ProUni, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, valorizando principalmente ações que possam tirar milhões e milhões de brasileiros que ainda se encontram na linha da miséria. É sobre justiça social que eu convido você a refletir. Não pense pelo viés apenas ideológico de direita ou de esquerda, porque a igreja evangélica não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. A igreja é um projeto do alto, é um projeto de Deus para promover salvação e justiça social neste mundo tão cambaleante, sofrendo tanto por tantas injustiças. Que Deus possa nos abençoar a sua vida e livrá-lo da escuridão, da cegueira do bolsonarismo.
Nestas eleições, eu peço o seu apoio. Sou candidato a vereador pela Rede Sustentabilidade, o partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Peço a você para construirmos juntos um mandato popular, democrático, um mandato que visa justiça social e transformação. Beijo no coração. E viralizou, porque a gente está acostumado com um pastor falando bem do Bolsonaro, apesar da semana passada a gente ter mostrado aqui dois pastores que já estão querendo pular do barco, como o Cláudio Duarte. É claro, né? No momento em que o Bolsonaro se transforma numa figura pública com tantos rolos nas costas, as pessoas, muitas pessoas, querem se afastar, não querem mais vincular o nome, ele não está no poder, é natural que uns ratos pulem do barco. Mas, mesmo pulando do barco, gente como Cláudio Duarte e aquele outro barbudo lá que nem sei o nome, são pessoas que vão procurar um outro Bolsonaro, um sub-Bolsonaro, um Bolsonaro penteado, um Bolsonaro de banho tomado, um Bolsonaro que sabe comer de garfo e faca, que sabe falar, que é poliglota, um Tarcísio da vida, por exemplo. Eles vão atrás de um substituto para aquela pessoa que represente os mesmos valores. Então, eu não caio nessa lorota de que agora eles estão arrependidos porque eles vão dar apoio e força para um candidato muito parecido no futuro. Só esperem e anotem o que eu acabei de dizer. Esse, por outro lado, tem uma visão de mundo muito mais calcada com os dados reais que nós tivemos dentro do governo Bolsonaro. O que ele fala ali não tem fake news, o que ele apresenta ali de números, de dados, é tudo verdade. Não faz muito tempo. A gente viveu o governo do Bolsonaro. Mas por que falar a verdade dentro da igreja, hoje em dia, causa tanta polêmica? Ele está sendo cancelado, ele está sendo criticado, ele está sendo excluído do convívio de evangélicos, irmãos dele, porque ele falou a verdade. Por quê, né? Falar a verdade virou algo ruim dentro da igreja, porque virou um crime falar a verdade. O correto é falar mentira, o correto é espalhar desinformação, o correto é espalhar o desamor dentro das igrejas. É isso que a gente vê diariamente, né? Pode ver que ele fala ali no início o nome de líderes evangélicos que são bem populares e bem poderosos, que sempre estiveram com o Bolsonaro, mas sempre compartilharam o mesmo tipo de mentira que ele. Que bom que tem gente ainda que se salva nesse meio, que é um meio poderoso, é um meio que pega muita gente pobre, negra, periférica, que as pessoas precisam, no mínimo, ter um pastor dentro das igrejas deles, já que eles vão continuar frequentando as igrejas, vão continuar mantendo suas fés, apesar de não ir à igreja, que falem a real, né? Que não estejam ali em conluio com o bolsonarismo, compartilhando os piores valores dessa nação. Porque é isso que eles fazem, né? É isso que eles fazem em quase todas as igrejas do Brasil. Rola muito bolsonarismo, muito olavismo e pouco Deus, e pouca verdade, e pouca discussão sobre o quão é nocivo você votar naqueles candidatos que podem até compartilhar os mesmos valores que você, mas que por outro lado, vão se eleger para tornar a sua vida pior. Que bom, parabéns aí ao pastor. Não sei por qual cidade ele está concorrendo a vereador, mas é pelo partido da Marina, né? Então, não está sendo contraditório com o discurso dele. Emily no Japão, será que assim se inicia um infiltrado? Não sei, hein? Gregório Oliveira Helder, você está notando que só agora estão aparecendo os pastores renegando o Bolsonaro, que eu fiz a distinção. Renegar o Bolsonaro é uma coisa, eu nem acredito tanto nisso. Agora, quando o cara tem uma visão clara e contrária ao mito, aí eu já acho mais confiável. Por que não fizeram isso durante o desgoverno do mito? Seria oportunismo? Um abraço e parabéns atrasados pelo aniversário. Gregório. Sim, uns Cláudio Duarte da vida é puro oportunismo. Ficou ruim, né? Você tá colado a um aliado como o Bolsonaro, entendeu? Wallace. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue em frente. Admiro os crentes, dá licença aqui. Mó tabela, ó, desculpa aí. Valeu, mano, por citar aqui o Mano Brown, os Racionais, durante a nossa live, é isso aí.